Provavelmente um certo sentimento predomina em você, aquela sensação que após os 40, 50 anos não há mais tempo e nem brecha para começar a investir. E o meu propósito nesse vídeo é justamente te direcionar nesta fase mais madura, afinal, neste momento nós não temos tanto o tempo ao nosso favor. Então precisamos ser mais criteriosos e otimizar a construção da nossa carteira de investimentos, sem perder muito tempo com certas diquinhas genéricas que muito provavelmente não serão adequadas para o nosso caso. Precisamos compreender que a construção de um patrimônio serve para nos trazer segurança financeira. E a segurança financeira nos dá opção de escolha. Você quer continuar trabalhando aos seus 60, 65 anos porque ainda tem capacidade laboral, porque ainda se sente e quer se sentir produtivo? Ou precisa continuar trabalhando por necessidade? Afinal, 1 a cada 4 brasileiros após os 60 anos precisam continuar trabalhando não por escolha, mas sim por necessidade. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a sua expectativa para a sua aposentadoria? Você quer apenas um complemento de renda? Quer um patrimônio que seja suficiente para arcar com todo o seu custo de vida? Quer manter o mesmo padrão de vida que você possui atualmente? Para isso, precisamos de números, saber quanto precisaríamos investir, por quanto tempo, para que aí sim a gente tenha uma resposta mais precisa. Então vamos para o que realmente importa. Neste primeiro momento do vídeo, nós focaremos apenas nesta parte da tabela e não nesta parte de alocação da nossa carteira de investimentos. Então, eu utilizarei um retorno médio acima da inflação de 6%. Bruna, da onde você tirou esse número? Por que 6%? Eu peguei algumas médias que o mercado financeiro costuma apresentar ao longo dos últimos anos. Então, eu peguei a média de dividendos que as empresas costumam pagar na Bolsa de Valores, e esta média fica em 6%. Se nós olharmos a média de distribuição de dividendos dos fundos imobiliários ao longo dos últimos anos, este valor orbitou em 8%. Renda fixa, depois que a gente desconsidera a inflação e imposto de renda, conseguimos um retorno acima da inflação historicamente na casa de 4,5%, 5%. Então, pegando todos esses valores e considerando uma boa carteira, eu partir do princípio que o investidor ele consiga, em média, um retorno acima da inflação de 6% ao ano. Há quem considere este valor baixo. Bruna, eu consigo um retorno real muito maior. Que bom. Mas falando de planejamento financeiro, você não quer brincar com o seu futuro. Nós não podemos partir de premissas que tenham baixas chances de se concretizar ao longo do tempo. Então, seja conservador na sua simulação. É muito mais fácil você errar considerando que o seu retorno será mais baixo, você aportar mais ao longo dos anos e ter um patrimônio realmente suficiente lá na frente, do que partir de premissas irrealistas e chegar lá na frente e se frustrar, porque o patrimônio que você conseguiu acumular é muito menor do que aquele que você idealizou. Voltando para a planilha, nós já conseguimos começar a nossa simulação. Então vamos supor que o seu padrão de vida hoje está na casa de R$ 7.000 mensais e você gostaria de manter este padrão ao longo dos anos. Lembre-se, quanto mais velho a gente fica, maior serão os nossos custos. A população brasileira acima de 50 anos tende a gastar 38% a mais que os mais jovens, justamente porque os seus gastos são focados para as áreas essenciais, moradia, alimentação, saúde. Devemos levar este aspecto em consideração. Então, esta pessoa precisaria acumular, em média, um patrimônio de 1.400.000. Qual será o seu horizonte e a sua janela de investimento? Bom, eu tenho 40 anos e quero chegar neste resultado aos 60, então eu provavelmente teria uma janela de investimento de 20 anos. Eu precisaria investir aproximadamente R$ 3.171 todos os meses. Lembre-se, este valor é em valor real, você precisa corrigi-lo pela inflação ao longo do tempo. Mas, para muitas pessoas, é um aporte bem significativo. Então, mais uma vez, eu preciso analisar qual é a minha expectativa para minha aposentadoria. Preciso, talvez, diminuir esta renda que eu alcançarei para 4.500, por exemplo. Este meu investimento já cairia para R$ 2.000 mensais. Então, às vezes, a gente pode acabar cogitando em morar em uma outra cidade, que tenha uma boa qualidade de vida, mas que tenha um custo de vida mais baixo. Tudo isso precisa ser analisado. Agora, nós já temos um número, uma meta, uma direção que devemos perseguir ao longo dos próximos anos. Precisamos agora entender como nós poderíamos investir este dinheiro mensalmente. Um outro aspecto que precisamos analisar: muitas pessoas
pessoas nessa fase mais madura, elas possuem a sua própria casa, o seu porto seguro, e esta já é uma excelente aquisição, mas muitas outras pessoas têm boa parte do seu patrimônio imobilizado. Então, além da sua casa própria, ela possui ainda outros imóveis, e este é um outro aspecto que precisa ser revisado. Afinal, quando você estiver na fase de usufruir do que você construiu, toda essa imobilização realmente te trará resultados? Vai conseguir te gerar um fluxo estável, recorrente para você conseguir usufruir? Caso não, pode ser viável o estudo de diminuir esta imobilização e ter mais ativos financeiros de fato que possam te gerar um fluxo de renda mais previsível para te auxiliar nesse seu momento de aposentadoria. Mas lembre-se, imóvel próprio, não caia nessa de vou vender a minha casa própria para investir e viver de dividendos. Casa própria é porto seguro, isso te traz muito mais segurança e estabilidade financeira. Estamos falando de um grau de imobilização onde aquela pessoa ela tem investimentos em outros imóveis e muitas vezes isso pode trazer mais dor de cabeça do que retorno em si, principalmente quando ela estiver mais velha. Mas fica como dica caso você se encaixe nesta realidade. Agora vamos falar sobre os investimentos que você escuta corriqueiramente caso estude sobre investimentos. Primeiro deles, ações. Se eu estou nessa fase 40 mais, 50 mais, eu vou focar em ações pensando no maior potencial de retorno possível? Não. Algumas pessoas têm essa impressão que estou começando mais tarde e preciso correr risco, porque não tenho tanto tempo, então eu vou ter que ter o melhor retorno possível. Cuidado, quanto mais risco você tomar, você não tem tanto tempo para corrigir este seu erro. Quando nós somos jovens, nós podemos acabar tendo uma carteira de investimentos mais arriscada, afinal, se tudo der errado, nós temos tempo para consertar. Agora, se eu já estou nessa fase mais madura, eu necessariamente, não vou falar para você colocar tudo em renda fixa, porque também não faz sentido, mas as nossas escolhas precisam ser mais direcionadas e mais conservadoras na grande maioria dos casos. Então, eu vou investir em ações de empresas sólidas, com receita recorrente, priorizando setores mais defensivos e não cíclicos. O que são setores não cíclicos? Setores de empresas que sempre têm demanda, ou seja, serviços bancários, sempre temos demanda, saúde, consumo básico, então energia, saneamento, tudo isso nós sempre estamos demandando. Se a Selic estiver subindo, se a Selic estiver caindo, se estivermos passando por crescimento econômico ou recessão, certos serviços e produtos são sempre demandados pela população. Então, quando a gente foca neste tipo de empresa, a nossa carteira fica muito mais resiliente. Afinal, muitas vezes essa empresa ela já é consolidada no seu setor de atuação, ela já tem uma forte geração de caixa, ela consegue distribuir dividendos robustos e isso é muito importante para quem já está nessa fase, pensando mesmo em construir um patrimônio com mais segurança. Então, quando a gente abre, por exemplo, o site do Investidor 10 e clicamos aqui em ações, nós podemos escolher empresas a partir de setores, bancos, energia elétrica, financeiro, saúde, utilidade pública. Agora, quando nós olhamos para materiais básicos que mexem com commodities, commodities eu já expliquei várias vezes aqui no canal, que são cíclicas. Existem momentos onde o mundo está crescendo e demanda por mais commodity, ela se valoriza e uma commodity pode passar anos se desvalorizando. E se o investidor coloca a maior parte da sua carteira ali, ele não vai ter um resultado tão estável ao longo do tempo. Então, considere esses tópicos para você analisar na hora de construir a sua carteira de investimento. Filtre os setores e faça um estudo das ações mais interessantes para colocar na sua carteira. Bruna, como é que eu analiso uma empresa para colocar na minha carteira? Eu já trouxe um checklist bem completo, inclusive com uma planilha para você preencher e saber se essa empresa deveria ou não estar na sua carteira. Eu deixarei aqui na descrição do vídeo. Quando nós falamos de fundos imobiliários, eles são bem-vindos sim, principalmente porque eles geram um fluxo de renda previsível. Afinal, todos os meses de praxe, o fundo imobiliário ele distribui dividendos para os seus cotistas. Só que, enquanto a gente não estiver nessa fase de usufruir o que nos é gerado, precisamos reinvestir totalmente estes proventos que caem na nossa conta. E quando eu falo reinvestir, algumas pessoas pensam o seguinte: eu tenho o fundo imobiliário A, exemplo, KNR11. E o KNR11 ele me distribuiu R$ 2 de dividendo, eu preciso reinvestir exatamente R$ 2 no KNRI? Não, porque primeiro, R$ 2 não compra uma cota do fundo. Todas as vezes que os dividendos ficarem disponíveis na conta da sua corretora, some esses dividendos com o seu novo aporte. Então, neste mês eu recebi R$ 100 de dividendo e vou investir do meu bolso mais 200. Então, você vai investir R$ 300. Pegue esses R$ 300 e compre cotas de novos fundos. Não necessariamente o dividendo que o fundo A distribuiu, você vai reinvestir exatamente este valor
no mesmo fundo. Não existe esse grau de perfeição quando nós falamos de investimentos. E porque é muito importante que você continue reinvestindo enquanto não estiver usufruindo, justamente para acelerar o efeito de juros compostos. Juros sobre juros. Você recebe juro, que é o dividendo, e reinveste comprando novas cotas, e neste novo valor incidirá novos juros. Quando nós falamos de fundos imobiliários, a maior parte do nosso retorno não vem de valorização, vem justamente dessa distribuição de renda, e você precisa ter esse aspecto bem claro na sua mente. Muitas pessoas investem em FIIs achando que elas receberão dividendos e terão baita potencial de valorização, e não é bem assim, porque nós temos um portfólio. Se for um fundo de tijolo, esse fundo ele é composto por imóveis físicos, então o seu patrimônio é o imóvel, e esse imóvel gera um aluguel para você. Esse imóvel ele não vai se valorizar exponencialmente. A maior parte do seu retorno está justamente vindo do aluguel. Por isso que o reinvestimento, enquanto você não estiver usufruindo desta renda, é extremamente relevante. Agora, falando de renda fixa, qual seria o propósito da gente ter renda fixa na nossa carteira? Previsibilidade. Afinal, quando eu invisto em renda fixa, eu sei exatamente o retorno que eu terei ao longo do tempo. Então, se eu pego um pré-fixado, eu sei que eu pré-acordei 12% ao ano, se naquele momento a taxa estiver sendo exatamente essa, eu sei que até o vencimento o meu capital renderá 12% ao ano. Se eu pegar, por exemplo, o Tesouro Selic ou algum outro título pós-fixado, eu sei que enquanto meu dinheiro estiver ali dentro, ele estará acompanhando as oscilações da taxa Selic. Ou eu posso pegar um título híbrido, conhecido como IPCA+. Então, se eu pré-acordei IPCA mais 7%, eu sei que até o vencimento, o meu retorno real acima da inflação estará sendo 7% ao ano. Então, o meu propósito acaba sendo justamente prezar por essa previsibilidade. E como estamos falando ali, possivelmente, de uma janela de 10, 15, talvez 20 anos de investimento, o investidor ele pode dividir esta renda fixa, parte indexada ao CDI, parte indexada à inflação, pensando justamente na proteção deste valor ao longo do tempo. Bruna, por que você colocou aqui renda a mais? Porque algumas pessoas gostam de utilizar o renda a mais justamente para ter um fluxo de renda lá na frente. Eu já expliquei diversas vezes aqui no canal o funcionamento do Renda Mais, mas para resumir, é um título onde nós emprestamos dinheiro para a União e na data de conversão eu recebo uma renda mensal por 240 meses corrigida pela inflação. Só que, no final desses 240 meses, o meu patrimônio se esgota. Então, você precisa levar esse aspecto em consideração. Se você colocar todas as suas fichas no Renda Mais, saiba que no final do período o seu patrimônio terá ido a zero. Terá fluxo de renda, porém o seu patrimônio não irá se perpetuar. Então, eu acho esse título viável apenas para você complementar a sua renda e não colocar tudo ali. Afinal, muito possivelmente você quer ter um patrimônio para te dar segurança financeira ou até mesmo pensando nos seus herdeiros e beneficiários. Então, uma estratégia que eu gosto particularmente é a seguinte: enquanto eu estou na fase de acumulação, uma parte da minha renda fixa indexada à inflação, e quando eu já tiver acumulado um capital mais robusto e estiver na fase, de fato, de usufruir dessa renda, eu resgato este valor no vencimento do IPCA+, e invisto no IPCA+, com juros semestrais. O IPCA+, com juros semestrais, ele é um título que distribui cupom semestralmente. Então, a cada 6 meses, eu recebo um fluxo de renda corrigido pela inflação até o vencimento do título. No vencimento, eu recebo exatamente o capital que eu apliquei corrigido pela inflação. Então, eu tenho um fluxo de renda sem esgotar ao longo do tempo. Também é uma opção muito interessante, mas ela só é viável quando a gente já estiver na fase de usufruir desse patrimônio. Se estivermos acumulando IPCA+, com juros semestrais, não faz muito sentido, porque cada cupom, quando cai na nossa conta, há a retenção de imposto de renda. Então, eu vou ter um valor que ficou retido uma parte para imposto e eu terei que reinvestir. Não faz muito sentido. E aqui, o último tópico, ele pode ser sim bem-vindo numa carteira de quem tem 40 mais, 50 mais, que é justamente exposição ao exterior. Eu sei que algumas pessoas, elas ficam meio cabreiras, pé atrás, elas acham que é justamente uma forma das pessoas, sei lá, venderem cursos ou vender algum discurso pronto, mas essa questão de investir no exterior é justamente pensando numa proteção ao longo do tempo. Afinal, se a gente der uma olhada neste gráfico aqui,
perceberemos o seguinte. Essa linha em vermelho mostra justamente a trajetória do dólar frente ao real. Consegue perceber que entre 2002 a 2012, estamos falando de 10 anos onde o dólar se desvalorizou frente ao real? Imagine aquela pessoa que é extremista e coloca quase tudo que ela tem lá fora, justamente pensando nessa proteção. Se ela vive aqui no Brasil, se ela não tem pretensão de sair daqui, se os seus gastos são em reais, não faz sentido ela ter a maior parte do patrimônio lá fora. Ela pode passar, por exemplo, 10 anos, uma década, vendo esse patrimônio talvez não ter uma performance tão boa assim. Então, sempre dose. Quando você já está nessa fase mais madura e analisou que não tem pretensão de sair aqui no Brasil, que os seus gastos e custos realmente serão em reais, a sua posição e exposição ao exterior é justamente pensando numa proteção. Então, você não vai ter a maior parte da sua alocação ali. Só que a gente consegue perceber que a trajetória no longo prazo é que o dólar se valorize frente ao real. A tendência é mostrada justamente nessa linha em verde. Então, por mais que a linha orbite ao redor da linha verde, existem momentos que ela pode estar abaixo ou até mesmo acima, a tendência é que o dólar se valorize frente ao real pelo simples fato que a inflação da moeda americana é menor do que a inflação brasileira. A nossa moeda perde poder de compra com muito mais velocidade do que a moeda americana. Por isso que a tendência no longo prazo é justamente essa. Então, a exposição no exterior é justamente pensando numa proteção cambial ao longo do tempo, afinal, o dólar tem um peso muito relevante na inflação aqui no país, então você quer ter sim essa proteção, além de ter acesso a economias mais robustas. Nós conseguimos investir em empresas americanas, empresas de países desenvolvidos, da Europa, de diversos países do mundo. Porém, eu sempre gosto de trazer todos os detalhes para vocês. Sempre que é falado sobre investir no exterior, é frisado a facilidade com que nós conseguimos realizar estes investimentos hoje, e de fato é muito fácil abrir conta numa corretora estrangeira, com muito menos burocracia, porém, você precisa pensar em um planejamento sucessório. Eu tenho investimentos no exterior. Infelizmente, pato na madeira, partir dessa para melhor. Se você não tiver certos cuidados, poderá acabar tendo que realizar inventário lá fora e ainda pagar imposto sobre herança. O imposto sobre herança nos Estados Unidos só incide sobre patrimônios superiores a 60 mil dólares. Inferior a isso, não precisa se preocupar com este imposto sobre herança. Agora, falando de inventário, você consegue escapar de duas formas: tendo uma conta conjunta ou solicitando um documento conhecido como TOD. Quem me acompanha por aqui há mais tempo já está cansado de escutar estas informações, porque eu já disse algumas vezes, inclusive no vídeo onde eu analisei corretoras, eu mostrei quais corretoras oferecem conta conjunta e quais corretoras oferecem este documento. O TOD, ele é apenas um documento que você solicita e coloca os beneficiários, caso você não esteja mais aqui. A conta conjunta é literalmente a conta conjunta, então o segundo titular ele tem acesso a esta conta, a valores e também acesso a esses investimentos. Então é uma forma bem tranquila de você se proteger, não ter custos, honorários advocatícios para ter que abrir inventário em outro país. Além do mais, eu acho válido frisar que eu consigo investir aqui no Brasil e ter exposição indireta ao dólar e a outras economias, mas mais uma vez, o dinheiro continua aqui. O que pesa nessa escolha é justamente o seguinte ponto: eu quero ter o meu dinheiro fora do Brasil, diminuindo a insegurança jurídica no que tange oscilações tributárias. Então, uma hora certo investimento é isento, outro não é. Uma hora ele é visto como seguro, outro não é. Todas essas inseguranças fazem com que as pessoas pensem o seguinte: bom, eu vou colocar toda a minha aposentadoria e todo o meu planejamento aqui. Se eu tiver uma parte lá fora, essa parte ela sofre menos oscilações, eu tenho mais previsibilidade com o que está lá. Então, o que pesa realmente esta escolha é justamente a diminuição da insegurança jurídica e o fato que você investindo diretamente lá fora tem acesso a muitos outros produtos. Agora, você pode, mais uma vez, ter essa exposição via Brasil, mas o seu dinheiro continua aqui. E o último tópico que eu gostaria de debater, e este tópico ele não será ali viável para todo mundo, que é cogitar uma previdência privada. E essa cogitação só faria sentido para quem realiza a declaração completa de imposto de renda, então ela coloca manualmente todas as suas deduções de saúde, gastos educacionais, dependentes, e ela pode acabar abatendo caso ela faça um PGBL. Tá? Único e exclusivamente PGBL. Se você fizer este tipo de previdência, é possível abater até 12% da sua renda bruta anual. Então, se eu tenho uma renda bruta de 100 mil reais, eu posso investir até 12 mil
em um PGBL para abater este valor no meu imposto de renda. Então, eu pago menos imposto hoje para pagar apenas no resgate desta previdência. E isso se chama diferimento tributário. Eu estou pagando menos imposto hoje para pagar lá na frente. E além do mais, a previdência privada, ela possui isenção de ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. E esta cobrança, ela foi considerada inconstitucional pelo STF. Mas lembre-se, isso só será válido realmente para quem faz a declaração completa. É uma forma dela aumentar a sua restituição atual, deixar esse dinheiro rendendo, diferir imposto e ainda ter essa parte isenta de ITCMD. E para nós finalizarmos o vídeo, após você ter todo esse conhecimento, é imprescindível que você trace a sua alocação ideal. Bom, eu já sei qual a renda que eu irei precisar, o patrimônio que eu preciso acumular e a janela de tempo que eu irei investir. Entendi o propósito de cada uma dessas classes de ativo na minha estratégia. Agora eu preciso traçar justamente esta minha alocação. Quantos por cento eu colocar em renda fixa? Lembre-se, quanto mais difícil for o acúmulo desse patrimônio, idealmente você precisaria ser mais conservador. Como eu mencionei, nós não temos tanto assim o tempo ao nosso favor. Não faz sentido ficar arriscando exageradamente isso que estamos construindo. Então eu darei um exemplo, não significa que é a melhor alocação possível, cada caso é um caso. Então, 50% em renda fixa, 15% no exterior, pensando em proteção, e o restante a gente consegue colocar 15% em FIIs, 20% em ações. Bom, eu já tenho 100% da minha alocação. É lógico que isso aqui pode ser completamente diferente a depender do seu perfil de investidor, tolerância a risco, mas é um exemplo de uma possível alocação. Pensando numa exposição ao exterior apenas como proteção, então 15%, 10%, e aí essas outras partes elas podem também ser alteradas, mas lembre-se, quando olhar para ações, é pensando em ações de empresas sólidas com receita recorrente, de setores defensivos, fundos imobiliários, pensando nesse fluxo de renda previsível, enquanto eu estiver acumulando, eu reinvisto todos esses dividendos, renda fixa, pensando em previsibilidade, então eu consigo mesclar com o CDI e IPCA+, sempre com o propósito de retirar no vencimento. Pensando no renda mais, eu deveria levar em consideração o fato que o meu capital se esgota, então eu não colocarei todas as minhas fichas ali, eu posso inclusive utilizar esta outra estratégia de acumular no IPCA+, no vencimento, no momento de usufruir, eu posso utilizar do IPCA+, com juros semestrais, justamente para eu ter esse fluxo de renda mais previsível corrigido pela inflação, sem esgotar o meu principal. E o exterior seria apenas pensando numa proteção e acesso a economias mais robustas. Lembre-se, se quiser investir lá fora, não esqueça da conta conjunta ou de solicitar o TOD. Se quiser investir aqui pela B3, não precisa se preocupar com essas questões aqui. E falando de previdência privada, somente se você realizar uma declaração completa, pode optar por PGBL para ter acesso a todos esses benefícios. E eu já trouxe vídeos bem legais aqui no canal falando sobre previdência privada, quais tipos de fundos são viáveis, afinal, o PGBL, ele é uma casca. Ele vai ditar como será a sua tributação, mas ele não ditará como será investido o seu dinheiro. Por trás de todo plano de previdência, nós temos um fundo de previdência, e cada fundo vai ter a sua própria regulação. Ele vai investir apenas em renda fixa, vai investir em ações, em moedas no exterior. Nós precisamos muito bem analisar qual fundo estaremos escolhendo. E eu já trouxe vídeo te mostrando quais são os melhores fundos de previdência para quem realmente quer contratar um PGBL. Bom, se esse vídeo te deu um melhor direcionamento, se você agora realmente se sente mais confiante para finalmente começar a sua carteira de investimentos ou otimizar tudo aquilo que vem construído até então, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.